Nesse vídeo teremos um resumo dos primeiros 11 episódios de Mushoku Tensei com a proeza de remover todo o ecchi do anime. Vamos lá! O anime Mushoku Tensei Isekai Tara Honkidasu, que poderia ser traduzido para algo como reencarnação desempregado, tentando o meu melhor num mundo paralelo, começa com o protagonista, um típico hikikomori do gênero Isekai, morrendo e reencarnando em um mundo paralelo como filho de Pou e Zenith, recebendo o nome de Rudeus Greira, mais tarde conhecido simplesmente como Rude. Ele retém todas as suas memórias da vida anterior e gradualmente aprende a língua e como as coisas funcionam neste lugar, rapidamente percebendo que está em um mundo mágico. Ele decide aprender magia e começa estudando um livro que encontra em um baú dentro de casa. Logo percebendo que a magia pode ser treinada como músculos em uma academia e que tem uma aptidão natural para isso. Começando com feitiços simples como conjurar esferas de água, ele se torna cada vez mais habilidoso e eventualmente atrai a atenção de seus pais, um guerreiro e uma curandeira, que decidem contratar uma professora para ajudá-lo a desenvolver ainda mais suas habilidades mágicas. E é aí que surge Roxy Migurdia, uma bruxinha que aparece em sua casa para ajudá-lo a aprimorar suas técnicas mágicas e assim começa sua jornada como mago neste novo mundo. No segundo episódio de Mushoku Tensei, descobrimos mais sobre o passado de Rude, que sofria bullying na escola e vive sozinho em condições precárias, sem pagar as contas e sendo despejado por falta de pagamento do aluguel. Após ser despejado, Rude se sacrifica para salvar 3 jovens de serem atropelados por um caminhão. Se passam 6 meses e Roxy ensina muitas coisas a Rude, incluindo o fato de que ela é da raça de demônios chamada Super, que no passado esteve em guerra com os humanos e eram conhecidos por sua violência. Ela aconselha Rude a evitar pessoas de cabelo verde esmeralda e um rubi na testa. Na festa de aniversário de Rude, Roxy dá a ele uma varinha mágica e o informa que ele precisa passar em um teste para se formar como mago. No caminho para a prova, Rude se sente inseguro e pressionado por causa de seus traumas na escola, mas ganha coragem ao ver que Roxy é respeitada mesmo sendo de uma raça odiada pelos humanos, e passa no teste, recebendo um colar como presente. Roxy decide que seu trabalho com Rude está completo e que ela irá viajar pelo mundo para aprimorar sua magia. No terceiro episódio de Mushoku Tensei, Rude decide dar uma volta sozinho e encontra 3 garotos praticando bullying contra uma outra criança e decide intervir espantando os meninos com suas magias. Nisso ele conhece Sif, a princípio achando que possa ser um demônio super por conta da cor do cabelo, mas como ele não tem um rubi na testa ele fica tranquilo e descobre que na verdade ele é um elfo. Assim que ficam amigos, Sif pede para Rude lhe ensinar a usar magia. Rude aceita e eventualmente chega até a ensinar a usar magia sem precisar recitar os encantamentos. Ao voltar para casa, seu pai está bravo e discute com ele por conta da mãe de um dos meninos que Rude agrediu ter se feito de vítima na história. Eles discutem mas acabam se acertando e a relação de pai e filho se fortalece. Eventualmente Rude descobre que Sif na verdade é Sylphette, uma menina elfa, e ela acaba ficando chateada por ele achar que ela era um menino só por ter cabelo curto. Porém, seguindo conselhos de seu pai, Rude acaba fazendo as pazes com Sylphette e eles acabam voltando a ser amigos. No quarto episódio de Mushoku Tensei, a mãe de Rude descobre que está grávida, porém, Lilia, a empregada da casa, também. O pai de Rude assume como sendo o pai e a situação se complica, porém, em consideração com Lilia, Rude convence sua mãe a deixar que ela continue morando com eles. Lilia então, reconhecendo que Rude salvou sua vida, decide que seu filho irá servir e ser leal a ele. O tempo passa, e nascem 2 meninas, Norne e Aisha. Rude segue com sua vida pacata, treinando esgrima com seu pai, praticando magia e sendo amigo de Sylphette, até que ele recebe uma carta de Roxy dizendo que aconselha que ele vá para a Universidade Mágica de Hanoa. Com isso ele decide pedir para seu pai pagar para ele ir estudar na universidade junto com Sylphette, porém, seu pai diz que não tem condições financeiras. Rude então pede para que seu pai arrume um emprego para ele fazer o próprio dinheiro e poder pagar os custos de Sylphette e ir junto com ele. Seu pai aceita a proposta e então chama Ghislaine para arrumar um trabalho para Rude. E sem explicar os detalhes ele puxa uma luta com seu filho e o acerta para fazer ele desmaiar e ser levado por Ghislaine para o seu novo trabalho. O quinto episódio de Mushoku Tensei começa com Rude lendo a carta que seu pai deixou com Ghislaine, explicando que o seu trabalho será como professor pelos próximos 5 anos. Sua aluna é uma garota que vive numa cidade chamada Roa. Enquanto estiver lá ele não pode entrar em contato com ninguém de sua cidade natal, incluindo Sylphette. Lá ele descobre que o pai da menina é Philip Boreas Greira, prefeito da cidade e primo do pai de Rude. E então é apresentado a Eris, que é uma garota agressiva, ríspida e que não aceita professores. Rude então decide arquitetar um plano com o pai de Eris de fingir uma tentativa de captura dos dois onde ele iria se sair como herói e ganhar respeito da garota para ajudar a convencê-la de se tornar seu professor. Eles acordam aprisionados, mas com o uso da magia de Rude eles conseguem escapar da cela. Ao chegarem em segurança na cidade eles descobrem que o servo do pai de Eris decide se aproveitar da situação para eliminar a garota.
Rude usa sua magia, mas no final é salvo por Ghislaine. No fim, depois de todas as suas demonstrações de poder e utilidade, Eris finalmente aceita Rude como seu professor e ele finalmente terá seu primeiro emprego. No sexto episódio de Mushoku Tensei, Rude começa a dar aulas de magia e matemática, além de ler e escrever para Eris e Ghislaine. Porém, ele precisa inventar técnicas para manter Eris interessada em aprender, já que ela só se diverte com as aulas de esgrima de Ghislaine. Rude percebe que ela estuda todos os dias sem ter um descanso, então eles decidem relaxar fazendo um pequeno passeio na cidade. Lá ele cria alguns pequenos problemas matemáticos com compra e venda de objetos no mercado para mostrar a utilidade de estudar aritmética. Durante o passeio, Rude percebe uma coisa no céu, e então Ghislaine e Eris explicam que é a fortaleza flutuante de Perugius, o rei dragão blindado. Perugius é um dos 3 heróis que derrotaram o deus demônio Laplace há 414 anos e desde então a fortaleza vive flutuando no céu. Depois do passeio, Eris, agora descansada, volta a ter interesse nos estudos e eles continuam com as aulas. No sétimo episódio de Mushoku Tensei, Rude continua ensinando Eris e Ghislaine e tudo segue bem. Ele então decide usar seus tempos livres para estudar novos idiomas. A linguagem dos demônios é a mais complexa, então ele escreve uma carta para Roxy em busca de ajuda. Enquanto isso, o aniversário de 10 anos de Eris se aproxima, e na sua festa ela terá que dançar. Rude então decide ajudá-la fazendo aulas de dança junto com ela. Nesse meio tempo ele recebe uma carta de resposta de Roxy. Nela, Roxy decide ajudar Rude, escrevendo um livro à mão com orientações para o idioma dos demônios. A festa de Eris chega, e por conta do nervosismo ela acaba cometendo erros. Rude então decide ajudar, e eles acabam conseguindo dançar bem juntos. Por conta disso ele fica bem visto por todos. No final do dia, Rude decide presentear Eris e Ghislaine com varinhas para sua formatura como magas, e Ghislaine decide dar um anel para Eris como sua formatura de esgrima. No dia seguinte, Rude encontra o avô de Eris observando um objeto desconhecido no céu e Rude fica muito curioso sobre o que seria. No oitavo episódio de Mushoku Tensei, 2 anos se passam e Rude aprende que existem brigas internas de poder dentro da família Greira e que por conta disso, seu aniversário de 10 anos precisa acontecer sem chamar muita atenção. Ele ganha um cajado novo bem caro como presente de Eris. Por questões políticas, o pai de Eris sugere que Rudeus se case com Eris, mas ele recusa. Enquanto isso, coisas estranhas acontecem pelo mundo que andam aumentando o surgimento de monstros, o que faz com que o pai de Rude não possa comparecer no seu aniversário. Vemos um pouco de como o tempo passou com a família de Rude agora que Sylphette está mais velha e os bebês também. Uma estranha nuvem aparece no céu como uma grande concentração de mana e muitos novos personagens aparecem intrigados com esse estranho evento. Rude sai com Eris e Ghislaine em campo aberto para testar o seu novo cajado com uma magia mais poderosa. Nisso, eles são atacados por Arumanfi, servo de Perugius, acreditando que Rude seria o causador da nuvem. Ghislaine o protege de Arumanfi, porém, a estranha esfera que estava no céu explode e uma luz consome Ghislaine, Eris e Rude. No nono episódio de Mushoku Tensei, Rude tem um sonho com uma figura que se auto-intitula Deus Humano que lhe diz várias coisas enigmáticas. A principal delas é de que Rude deve ajudar um homem que está próximo a ele quando acordar. Ao acordar, Rude rapidamente percebe que o homem que está próximo é um Supar e fica assustado. Porém, ao conversar, já que Rude aprendeu o idioma dos demônios, ele percebe que Ruiger Superdia não é perigoso e os encontrou e decidiu protegê-los. Eles acabam se tornando amigos e saem numa jornada para retornar à cidade de Eris. No caminho eles chegam a uma pequena vila que por acaso é onde nasceu Roxy. O líder da vila os recebe muito bem e eles têm uma conversa onde Rugier explica que os habitantes da vila foram enganados por Laplace durante a guerra. Ele ofereceu lanças super poderosas mas que eram amaldiçoadas e fazia os usuários destruírem todos à sua volta, até seus próprios parentes. Rugier então quer limpar a imagem de seu povo salvando as crianças. Eles ganham uma faca dos pais de Roxy e seguem sua viagem de retorno à cidade natal de Eris. No 10º episódio de Mushoku Tensei, Rude, Ruiger e Eris chegam a uma cidade. Para conseguir entrar sem chamar muita atenção, Rudeus tem o plano de disfarçar Rugier como um Migard pintando seu cabelo de azul. Ao conseguirem entrar na cidade, eles vão até a Guilda dos Aventureiros encontrar missões para ganhar dinheiro e melhorar a reputação do Supar. Eles decidem por dar o nome de Dead End para o seu grupo. Novamente, Rude encontra o Deus Humano que dessa vez dá o conselho de que eles devem pegar a missão de resgatar um gato perdido. Ao procurarem pelo gato, eles acabam descobrindo uma gangue que rapta animais para que eles sejam dados como desaparecidos e então retorná-los como missão de resgate. Depois de descobrirem seu plano, o líder da gangue se irrita com Rude e, com a intenção de protegê-lo, Ruiger o executa em um piscar de olhos. Rude fica chocado e, junto com Eris, discute com Ruiger de que isso é errado e ele precisa parar com isso se quiser que a imagem do seu povo deixe de ser violenta. Por fim, Rude decide fazer um acordo com a gangue para que eles peguem missões de nível mais alto para eles. No 11º episódio de Mushoku Tensei, Roxy está preocupada com Rude e procura informações sobre ele. Rude, Eris e Ruiger vão para sua missão de alto nível.
Lá, eles encontram um grupo de jovens que decide tentar capturar o mesmo monstro que eles. Porém, eles são fracos e Rudyard percebe que precisará ajudá-los, mas Rudy pede para esperar. Por conta disso, um dos garotos é eliminado. Eles salvam os outros dois e o líder deles assume a culpa pela triste situação. Logo em seguida, o monstro ameaçador que eles estavam atrás aparece com um outro aventureiro preso na boca. Dessa vez, Rudy o ajuda de imediato. Eles derrotam os monstros, porém, não foram rápidos o suficiente. Ao retornarem, um outro aventureiro revela que sabia do plano deles de troca de missões e ameaça revelar a situação às autoridades. Rudyard então decide revelar sua identidade como Supar e diz que eles irão para outra cidade. Para não perceberem sua identidade, ele raspa o cabelo e coloca uma bandana na testa na frente do Ruby. E assim eles seguem para continuarem sua missão de retornar à cidade de Eris na próxima temporada. Muito obrigado por ter assistido o resumo do anime de hoje. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o anime que você gostaria de ver resumido. Até a próxima!